Se coloca de pé, abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, eu vou estar lendo apenas o versículo de número 18, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. O texto é conhecido, diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nesse domingo, e a minha oração é para que através desta palavra o teu Santo Espírito possa falar conosco aqui neste lugar. Fica à vontade, Senhor, para falar conosco, que esta palavra alcance o nosso coração, como uma semente alcance uma boa terra, e que em tudo, Deus, nós possamos ver o teu nome ser exaltado, ser bendito, ser glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sobre igreja, amém? E o título dessa mensagem é Marcas de uma Igreja Verdadeira. Eu separei aqui 4 marcas que uma igreja precisa ter quando ela caminha junto com o Senhor. Então nós vamos ver 4 marcas de uma igreja. Eu não digo para você essas marcas apenas para você identificar essas marcas na igreja local, né? Talvez essa mensagem seria uma mensagem muito apropriada para quando nós estamos observando a igreja de fora. E eu gostaria que essa mensagem também servisse para que você se autoavaliasse como igreja, amém? E também queria que essa mensagem, o meu desejo é que essa mensagem nos faça olhar para a igreja de maneira diferente, visto que nesses últimos dias, nesses últimos anos aí pelo menos, últimos dias relacionados à vinda de Jesus, né? Os últimos anos que nós vivemos para trás aí, são anos onde nós muitas vezes observamos a igreja de maneira equivocada. Nós cometemos muitos erros relacionados ao observarmos a igreja nos dias atuais. Primeiro porque muitas vezes nós condicionamos a igreja a uma pessoa terrena, a um homem terreno. E a igreja jamais deveria ser condicionada a um homem, porque não foi um homem que comprou a igreja, né? Não foi um homem que pagou o preço pela igreja. Por mais que alguém possa ter desenvolvido um excelente trabalho missionário, a igreja não pertence a ninguém nessa terra, a igreja pertence ao Senhor. Então eu queria que você também olhasse para essa mensagem de hoje e conseguisse perceber dentro da mensagem de hoje o que a igreja de fato precisa ser. Eu entendo que nós precisamos, vez por outra, repassar quais são as marcas de uma igreja para a gente lembrar em qual barco nós estamos, para a gente poder perceber sobre a nossa caminhada. Nós precisamos ser a igreja verdadeira. É extremamente impossível, é completamente impossível que nós possamos servir a Deus sem a igreja. A igreja, ela é uma ferramenta essencial. A igreja é o que nós chamamos de consequência da pregação do Evangelho. Embora Jesus não abriu nenhuma igreja, ele falou a respeito dela no texto de Mateus capítulo 16 e também no capítulo de número 18. Não é algo que Jesus não sabia que iria acontecer. A consequência da pregação do Evangelho, que se formou a igreja, ela estava na direção de Deus e ela estava na programação de Jesus para que ela surgisse. Eu gosto muito das definições batistas de igreja. Nós temos um nome na nossa placa e esse nome traz para nós uma identidade.
Quando você entra dentro de uma igreja Assembleia de Deus, você sabe qual é a identidade daquela igreja. Hoje você está dentro de uma igreja batista, então essa igreja terá uma identidade batista, amém? Eu oro muito para que o nosso louvor seja sempre como foi, porque é uma identidade batista nacional, batista renovada, né? Então assim, você está dentro de uma igreja batista. Eu gosto muito das definições batistas sobre igreja. Langston definiu a igreja batista como a reunião dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando alguém aceita Jesus e se encontra com outro alguém que também aceitou Jesus para adorar a Deus, isso é a igreja. Essa igreja, ela não é constituída de placa interdenominacional, ela não é constituída de uma liderança que é adorada, que é idolatrada. Essa igreja, ela diz respeito ao seguinte: quando os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro se encontram, aí está reunida a igreja. O que passa disso é clubismo, o que passa disso é atividade social, né? E é impossível servir a Deus sem a igreja, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e vamos ver a necessidade de tomar decisões, de conviver juntos, de caminhar juntos, de ter comunhão, de adorar a Deus de maneira coletiva, essa reunião, esse agrupamento de pessoas, ele vai formar, ele vai constituir a igreja do Senhor. Então a existência da igreja, ela é essencial. A igreja, ela é uma ferramenta fundamental para a adoração a Deus. Hoje, a ferramenta que nós temos para adorar a Deus, uma das ferramentas, e eu diria que talvez a mais importante delas, para adorar a Deus é a igreja. Nada te impede de adorar ao Senhor na sua casa, nada impede de servir ao Senhor na sua casa. Só que esse servir a Deus em casa, sem o uso da ferramenta chamada igreja, não vai dar um resultado muito positivo, certo? Porque a igreja, ela existe nas suas imperfeições para que nós possamos ser afiados, tratados, moldados, né? Então, eu preciso entender que estar na igreja é uma ferramenta de adoração ao Senhor. Talvez você vai sair da sua casa e não vai ser o Fernandinho que vai estar cantando aqui em cima desse altar. Não vai ser o Hernandes Dias Lopes que vai estar pregando aqui nesse altar. Mas eu tenho certeza que quando você sai da sua casa e se reúne com os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a sua adoração aqui dentro deste lugar, ela é diferente. Não precisa ter os melhores cantores, não precisa ter os melhores pregadores, mas a casa do Senhor é o lugar onde nós somos fortalecidos, renovados, onde nós somos corrigidos. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Então assim, e muitas coisas relacionadas à igreja, nós até perdemos o foco. A nossa geração perdeu um pouco o foco, e muitas vezes nós queremos fazer a igreja de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com o que nós achamos que está correto, e as coisas não devem, não podem acontecer dessa forma. Então eu preciso ver a igreja como importante ferramenta de adoração. Independente das convicções, das ideologias particulares que você tem, daquilo que você consegue fazer dentro de casa, quando você sai da sua casa e vem para a igreja, o sentimento do seu coração é diferente, porque você sai de casa tendo a certeza que você vai vir aqui adorar e servir ao Senhor. A igreja, ela é fundamental para o exercício da caminhada cristã. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos e o Senhor passa a reinar no nosso coração, vai surgir em nós a necessidade de fazer algo para Deus. Isso é natural. Entregou a vida para Jesus, você vai precisar fazer algo para Deus. O único lugar que você vai conseguir fazer algo para Deus é na igreja. É na igreja, ou através da igreja. Não, pastor, eu vou dar a cesta básica e tal. Beleza, mas a necessidade de fazer algo para Deus, como um louvor, uma palavra, crescer espiritualmente, receber algo de Deus, você vai precisar da igreja para poder fazer isso. A igreja,
ela é a implantação do reino de Deus na terra. Deus começa a governar na terra através da igreja do Senhor. Então quando nós trabalhamos para este reino, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, para a implantação do reino de Deus na face da terra. Então a igreja ela é essencial. Você quer fazer algo para Deus? Faça pela igreja ou através da igreja. Amém? Com o seu coração entendendo que você fez para Deus. Ah, pastor, mas um homem roubou. Um homem fez o que não devia fazer. Não entenda mal a minha frase, mas se o homem fez algo errado com o reino de Deus, ele vai acertar as contas dele com o próprio Deus. A sua pedrinha lá na coroa está garantida. Amém? Talvez você ajudou a igreja a comprar um lote que hoje não é igreja mais. Não, só pedrinha na sua coroa porque você ajudou a comprar aquele lote. Está garantido. Ah, mas eu amo vendão. Está garantido, é seu. Porque nós estamos fazendo pelo reino. E outro fator interessante é o seguinte, que se em algum momento aquilo que você fez pela igreja abençoou a vida de alguém, já cumpriu o propósito. Talvez o seu desejo é que isso abençoasse por gerações, mas talvez abençoou só por alguns anos. Mas quem foi abençoado por esses alguns anos, já valeu a pena, né? Então, quando você quer fazer algo para Deus, você precisa fazer em função da igreja do Senhor, né? Ah, mas aí vai exaltar o homem. Ah, mas aí é o pastor que fica com crédito. Ah, mas eu não vou levantar o ministério não, porque o pastor. Então nós precisamos escolher melhor os homens de Deus que nós colocamos à frente dos altares do Senhor, né? Porque se os homens de Deus estão errando, quem os colocou lá também erra. Então nós precisamos saber medir bem quem que nós seguimos, com quem que nós andamos, quem que coloca a mão na nossa cabeça, quem ora pela nossa família, né? Quem está à frente dessa implantação do reino na terra, porque quando você faz para Deus. Então vamos lá, eu separei aqui 4 marcas da igreja verdadeira, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Esse texto é um texto muito clássico, ele requer aqui uma interpretação do grego, para a gente poder entender que Pedro não é a pedra angular da igreja. Existem 2 palavras do grego para distinguir a palavra pedra, e Jesus aplica essas 2 palavrinhas dentro desse texto aqui. A primeira delas é kef, que significa pedra menor, e a segunda delas é kefte, que significa grande pedra. No original grego, Jesus está falando para Pedro assim: te digo que você é a pedra pequena, e eu sou a pedra maior, e sobre a pedra maior eu edificarei a minha igreja. Jesus aqui está ensinando 2 coisas, né? A primeira delas é que o Pedro fazia parte da igreja, da implantação do reino dos céus na terra, né? Que ele era uma pedra que constituía, obrigado, Tião, ele era a pedra que constituía a igreja do Senhor. Essa fala, ela não é dada apenas a Pedro, ela é uma fala dada aos discípulos que ali estavam, e ela é uma fala dada a nós. Não existe igreja sem nós, amém? Se todo mundo sair, acabou a igreja. Igrejas são pessoas. Num determinado momento do meu ministério, eu vivi uma situação interessante relacionada a isso. Uma pessoa propôs para mim assim: eu fico com dinheiro, imóveis, imobília, e você fica com o povo. O Milton ouviu isso junto comigo. E aí eu pensei assim: ótimo, porque igrejas são pessoas, né? Na hora que todos nós acabamos essa reunião aqui e vamos embora, isso aqui é um prédio, é um galpão vazio.
Uma vez o professor do seminário falou um negócio que na época muito espiritual, assim, mais espiritual ainda mais pentecostal naquela época, né? Na época eu contrariei o professor, não acreditei naquilo não, mas depois eu entendi. O professor falou assim, sabe aquela musiquinha assim, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava? Não estava, era só um galpão vazio. Ele passou a estar quando você chegou. Eu falei assim, não, a música diz que quando eu cheguei meu Senhor já estava, né? Mas não deixa de ser um fato. Quando nós vamos embora, isso aqui é um prédio, porque a igreja somos nós. Se nós nos reunirmos na sua casa, é igreja. Se nós nos reunirmos no meio da rua, numa praça, é igreja. E se nós nos reunirmos no endereço, climatizado, com uma cadeira, um equipamento de som, é igreja. Da mesma forma, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, né? Então, Jesus disse para Pedro assim, essa igreja precisa de gente. Você é uma pedra nessa igreja. E eu sou a pedra de esquina, a pedra principal. Paulo chamou de pedra angular, né? A principal pedra. Nesse texto a Pedro, nós vamos ver aqui pelo menos 4 marcas. Primeiro, essa que eu citei, Jesus é a pedra fundamental, ele é o alicerce, ele é a base. Uma igreja verdadeira, se eu desejo ser uma igreja verdadeira, eu preciso ter Jesus como meu alicerce. Jesus precisa ser o alicerce da igreja. Você tem que trabalhar para que Jesus seja a base da igreja. E se a igreja é você, ele tem que ser a sua base. Lembra da última história contada no Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e termina no final, é o capítulo 5, 6 e 7. Termina no final do capítulo 7, com Jesus contando uma história sobre 2 homens. Um que edifica uma casa sobre a areia, e outro que edifica uma casa sobre a rocha. O que edifica a casa sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade, as ondas dão contra aquela casa, e ela cai. E o que edificou a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem a tempestade, as ondas deram contra aquela casa e ele permaneceu de pé, dando a ideia de que a rocha, a pedra maior, é Cristo, é Jesus. Se a igreja está edificada em Cristo, se Jesus é a base da igreja, se Jesus é a base da minha vida, tempestades vão vir contra a igreja, tempestades vão vir contra a sua vida, mas você vai continuar de pé. Comece a colocar Cristo como base sobre a sua vida. Cristo tem que ser a base do seu casamento, Cristo tem que ser a base da criação dos seus filhos, Cristo tem que ser a base da sua vida financeira, da sua vida conjugal. Se Cristo for as nossas bases para a nossa caminhada, podem até se levantar adversidades, mas nós permaneceremos de pé. Então a igreja ela precisa ter Cristo como fundamento. A igreja que tem Cristo como fundamento, a sua palavra ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. Você é uma pedra pequena dentro dessa igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Não deixe, não permita que a igreja aponte para outra coisa que não seja Jesus. Não deixa, meu irmão. Eu sei que a gente faz muitas coisas no erro, no vício de linguagem. Não estou te corrigindo, eu vou apenas abrir os seus olhos. Se você quiser continuar falando dessa forma, você pode falar, Deus entende o seu coração e sabe o que você está querendo dizer. Mas aqui, a igreja não é do Tiago, a igreja não é do José, a igreja não é do Manel, a igreja de Jesus. Ele precisa ser a base. Porque se o Tiago for a base, uma hora pode dar errado. A base tem que ser Cristo. Homens vêm, homens vão, pessoas vêm, pessoas vão, pessoas morrem, pessoas são chamadas a outros lugares, né? Qual pastor seria louco em afirmar que ficaria a vida inteira atrás de um único altar? Embora eu conheci pastores que ficaram a vida inteira atrás de um único altar, um homem de Deus jamais pode afirmar tal coisa. Porque Deus coloca, Deus tira, Deus manda para outro lugar.
Tem um dos meus heróis na fé, pastor Pedro Balbino. Ele era pastor da Igreja Batista Nacional no bairro Saudade, lá em Belo Horizonte, uma igreja abençoada, não é? Perto de uma favela, inclusive a favela era a que eu morava. Um dia eu estava lá na igreja, visitando o pastor Pedro, e a igreja, só para você ter ideia, não tinha janelas na altura da nave da igreja por causa de bala perdida. As janelas, naquela época não tinha ar-condicionado, era sonho ainda, né? As janelas todas em cima, assim, para no caso de bala perdida não atingir os irmãos dentro da igreja, né? Aí você o que é a igreja num lugar perigoso? Porque aqui em Lagoa nós estamos tudo bem, né? Mas eu já fui em igreja, numa das vezes que eu estava na igreja, isso aconteceu. Uma bala perdida atravessou a janela e atingiu o ventilador. E o pastor, tipo assim, pá, deu aquela olhada e continuou pregando, o culto acontecendo, porque aquilo era normal. Aquilo era normal. E o pastor Pedro, assim, uma igreja grande, com uma história bonita, no bairro Saudade, de impacto, de assistência social e tal. 40 anos à frente da igreja. Deus colocou no coração dele que ele tinha que ir para o Triângulo Mineiro abrir uma igreja. E o pastor Pedro saiu do bairro Saudade, né, da Igreja Batista Nacional lá do bairro Saudade, na rua Conde Deu, e foi abrir, ele e a mulher dele, abriu uma igreja lá no Triângulo Mineiro. Não tem pecado, a igreja amava, a igreja implorou para ele não ir, mas Deus colocou no coração para ele ir, e ele foi. Qual de nós é louco de falar que vamos ficar atrás de um altar a vida inteira? Eu já ouvi pastores falarem que ficariam atrás de um altar a vida inteira, e o pecado tirou, e Deus tirou, e outras coisas tiraram. Qual homem de Deus é louco? A igreja não pode estar fundamentada sobre o homem. A base da igreja tem que ser Jesus. Não fala que você é da igreja do Tiago, então, não. Pode falar que você congrega. Congrega com o pastor Tiago. Não, a igreja não é minha, irmãos. A igreja não pode ser do homem. Nós não podemos trazer essa prepotência ao nosso coração de achar que nós somos alguma coisa. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive problema com isso, e sei que se algum dia a palavra em cima desse altar abençoou sua vida, eu sei que foi Deus, eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor. Se algum dia eu orei por você e Deus fez alguma coisa, eu sei que foi Deus, que não foi eu, que eu não sou nada, né? Eu sou o que fala lá em Deuteronômio, talvez, o trapo de imundícia, só o canal de bênção, talvez, de Deus para a sua vida, e nada mais, porque a base da igreja tem que ser Cristo. A mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Quando eu morei em Belo Horizonte, não é uma crítica, senão a Lívia depois me joga uma pedra ali da cadeira dela. Quando eu morei em Belo Horizonte, sabe qual era a nossa crítica relacionada à Lagoinha? Não por culpa da Lagoinha, por culpa das pessoas. É que todo mundo ia na Lagoinha ver alguém. Eu vou na Lagoinha ver a Nívia. Eu vou na Lagoinha ver o André. Eu vou na Lagoinha terça-feira porque é o André. Não, eu vou na Lagoinha domingo de manhã porque é o pastor Márcio. E raramente a gente via alguém indo na Lagoinha para ver Cristo. Essa era a crítica. Nós não podemos aceitar que na igreja nós vejamos alguém mais que não seja Cristo. Jesus, o Senhor, Ele é a base, Ele que é o fundamento dessa igreja, Ele que é a pedra principal, não só dessa, de qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento da história. A nossa base como igreja precisa ser Cristo, Ele é a pedra fundamental. Segunda marca da igreja, Jesus Cristo como edificador. É Cristo quem edifica a igreja. Igual o Deus que edifica a sua casa. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. Não é Deus que edifica a sua casa, é Cristo quem edifica a igreja. Quando eu digo que Cristo que edifica a igreja, o que eu quero dizer? Que é Ele que dá o crescimento para a igreja. É Ele que levanta a igreja. É Ele que abre a igreja e é Ele que
fecha igreja. Confesso para você que até chegar em Lagoa da Prata, eu não acreditava que uma igreja fechava, até ver acontecer com a Nova Aliança. Hoje tem outra coisa lá, outro nome lá, não Nova Aliança. Para mim, a igreja não fechava. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida foi fechar uma congregação. Uma vez a gente foi fechar uma congregação lá em Arcos, por falta de pessoas, e não era uma falta de pessoas, tinha 3 e ficou 3 irmãos lá, e a gente precisava fazer assim, uma ata de encerramento, só declaramos a igreja encerrada, registrar no cartório, baixar a conta no banco, entregar o imóvel, devolver, acertar o aluguel e falar assim, a igreja não existe mais. Para mim foi a pior experiência ministerial que eu vivi até hoje, foi encerrar um trabalho, encerrar um trabalho, misericórdia. Já tinha ficado sabendo disso antes, uma vez meu sogro foi com o pastor lá de Bom Despacho, fechar uma igreja lá em Formiga, e aí meu sogro contava que chegaram lá, passaram num depósito de material de construção, comprou uma corrente, um cadeado, fechou a igreja, trancou e voltaram para Bom Despacho, Então assim, a pior experiência que eu tive foi de participar de um encerramento de um trabalho. Eu achava que isso não acontecia. Para que isso não aconteça, Cristo é que tem que edificar. É Cristo. Se a gente olhar para a história da igreja ao longo do curso aí dos anos, nós vamos ver que a igreja é algo que está na direção de Deus. Amém? Você já viu alguém pregando contra a igreja? Não tem que ter igreja, nós ficar em casa e tal. Como que nós vamos pregar contra algo de Deus que existe há 2000 anos? A igreja tem 2000 anos. Quase que redondos, Porque Jesus morreu com 33 e tal, 2025 é o tempo do nascimento, estamos à beira de completar 2000 anos de existência de igreja. Será que o Deus, ao curso da história, teria enganado e agora ele vai, não devia ter começado a igreja, gente, vamos acabar com isso? Não, irmãos. O Senhor edificou a igreja ao longo desse período, é Ele que dá o crescimento. Para João Calvino, existem 3 marcas que uma igreja verdadeira precisa ter nessa segunda marca, Cristo como edificador. Primeiro, para Calvino, a igreja precisa ser fiel à pregação da palavra. Quer identificar se você está sendo uma igreja verdadeira? Igreja tem que ter Bíblia. Amém, meu irmão? A Bíblia tem que ser aberta e a Bíblia tem que ser pregada. Ah, pastor, mas vai chegar uma hora que o senhor não vai ter o que pregar mais. Aí vai ser um problema meu com Deus. Eu vou ter que me capacitar, Porque vai ter que ter o que pregar. Eu ainda não tive esse problema. Em fevereiro eu completo 20 anos de ministério pastoral. Ainda não tive esse problema, graças a Deus, Mas a igreja precisa ter a pregação da palavra. Da palavra. É errado, irmãos. A gente pode apagar as luzes aqui e adorar, eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu gosto de orar no monte, tudo escuro, é uma benção. Se eu for orar lá na minha casa, eu apago a luz, eu não acendo a luz para orar. Não tem nada contra você orar no escuro. Mas esse negócio de você não precisar levar a Bíblia para a igreja, porque a luz da igreja é apagada, para mim não cola não. Porque a igreja precisa ser o lugar onde a palavra de Deus é lida e a palavra de Deus é pregada. Aliás, os nossos irmãos reformadores tiveram como maior parte do culto a exposição da palavra. Por muitos séculos a igreja nem louvor tinha. Os irmãos iam, escutavam a palavra e iam embora, porque a palavra sempre foi o centro da igreja reformada. Nós não podemos perder esse foco. Igreja verdadeira prega a palavra. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm pregado esses livros de autoajuda, onde os coaches têm tomado conta também dos nossos altares. Eu não tenho nada contra coach, acho que é a profissão deles lá, acredito nos cursos, até gosto de fazer algum de vez em quando. O que a gente não pode fazer é entender que nós vamos tirar a Bíblia de cena aqui e vamos colocar outra coisa para isso ficar mais atrativo. Você pode considerar a opinião retrógrada,
Você pode considerar a opinião arcaica, mas o que nós entendemos de igreja do Senhor na face da terra, ela tem como base a exposição da palavra de Deus. Isso é ser igreja. E não é assim desde agora, é assim desde sempre. Lá na sinagoga, o ponto principal era quando os pergaminhos eram desenrolados. Lá no tabernáculo havia um momento de leitura da palavra. Esdras, vai reinaugurar o templo. Como que ele faz isso? Abre a palavra. Neemias vai inaugurar os muros, e aí o que ele faz? É a primeira vez na Bíblia que pede para alguém se colocar de pé, porque a palavra ia ser lida. Foi Neemias que deu a ordem, só vamos colocar de pé, porque a palavra vai ser lida. E as pessoas ficaram de pé para que a palavra do Senhor fosse lida, quando os muros de Jerusalém haviam sido reconstruídos. Não é assim desde agora, é desde sempre. Talvez a nossa chave está precisando mudar, porque quando você vai a uma igreja, você não está querendo ouvir sobre empreendedorismo. Você pode fazer isso depois na sua casa, pagar um curso, faça mesmo, tomara que você faça, cresça e seja abençoado. Mas você não vai na igreja para isso, você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quando nós falamos de igreja verdadeira, a palavra de Deus é pregada. Para Calvino, a segunda marca era o exercício da disciplina. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não perder essa marca aqui. Para Calvino, uma das coisas que faziam da igreja a igreja verdadeira, era a igreja disciplinar pessoas, era a igreja corrigir pessoas. Esse para nós hoje é um exercício difícil, porque dependendo da pessoa que você corrige, ela prefere mudar de igreja do que ser corrigida. Hoje, ser pastor, nesse aspecto de João Calvino aqui, é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque se você chegar para a ovelha e não falar para ela aquilo que ela quer escutar, ela vai embora para outro lugar. Uma vez, já na Atos, eu falo para os irmãos de coração aberto, eu não reparo, eu não sei se a pessoa está bem vestida, está mal vestida. Se as irmãs chegar aqui de roupa de academia e cantar, eu não vou ver. De vez em quando alguém me fala, ô pastor, a Ieda gosta muito de me dar esses toques aí, ô pastor, a irmã estava com roupa de academia lá no louvor, e eu não vejo isso, irmãos, não vejo, mal vejo a Edileia, e olha lá, ela reclama que eu não vejo também, então eu não vejo, eu não reparo nisso. Uma vez uma pessoa cantou com uma roupa indecente, e aí alguém chegou, pastor, a roupa da irmã está muito indecente. Eu, tá. Aí eu olhei, não, é mesmo, tá mesmo. Cheguei, irmã, sua roupa está indecente. Não posso cantar com essa roupa, não. Lá na quadrangular eu posso. E foi para o quadrangular cantar com a roupa lá na quadrangular. Então, assim, hoje nós vivemos um momento onde muitas vezes nós não podemos corrigir pessoas. Então, ser pastor é um processo nos nossos dias complicado. Porque muitas vezes você entende assim, você, como membro, entende assim, se o pastor não está fazendo do jeito que eu quero, não serve. Então eu saio. Nós deveríamos olhar da seguinte forma: o pastor está fazendo o que é bíblico? Está certo. Não está na Bíblia o que o pastor está fazendo? Eu saio. Não porque o pastor deixou de fazer a sua vontade, mas porque o pastor não está fazendo o que está na Bíblia. Então a igreja tem que ter disciplina, correção. Nós não podemos sair acobertando tudo, colocando pano quente em cima de tudo, escondendo todos os pecados. Se você é a igreja verdadeira, você entende que você precisa ser disciplinado. Amém? Eu vou te dar um alento sobre disciplina. Deus corrige a quem Ele ama. Olha que maravilha. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. Então, larga o pecado. Se discipline. Amém? Se discipline. Não é só porque a oportunidade veio que significa que o seu pecado esconde isso. Não. Se você é a igreja verdadeira, você precisa de disciplina. De saber a hora que você pode, a hora que você não pode, ter essa oportunidade que você está tendo ou não. A igreja tem que ter disciplina. Talvez nós erramos no passado, eu presenciei isso, do pastor virar para o diácono e falar assim,
serve ceia Charlene não, viu? Ela está na disciplina. Aí o Tiago ia servir na ceia, pulava a Charlene. Porque não foi a Charlene não, só peguei de exemplo. Pulava a pessoa, porque a pessoa estava... Às vezes a pessoa até falava assim, e eu? Aí o pastor falava, mas o pastor falou que não. O camarada ficava naquela situação, né? Eu vi isso acontecer algumas vezes, infelizmente, né? Então nós erramos no passado, talvez por causa disso. Congregamos, talvez alguns de nós, com pastores que no passado, qualquer coisinha, sentava a pessoa no banco. Talvez exageramos na falta de amor, misericórdia, perdão. Agora, não ter disciplina nenhuma, não ter processo nenhum, não ter nada, aí também está errado, né? Aí também está errado. Nós não podemos. Igreja, para João Calvino, tem que ter disciplina. Então aprenda isso. Aprenda a ser disciplinado, a ouvir que você pode estar errado, a entender que nem tudo que você pensa sobre igreja está certo, nem o que o pastor pensa também está tudo certo, mas entenda que não será feita a sua vontade. Entenda que o processo chamado igreja, ele é espiritual, e é Deus que está no controle, é Ele que edifica, e se for Ele que for edificar, os nossos erros serão corrigidos. Igreja precisa ter disciplina no sentido de nos afrontar relacionado ao nosso pecado, porque eu me pergunto que a nossa geração não gosta de escutar que está errada. Nossa geração não gosta de escutar, nós não queremos ouvir, nós queremos que o pastor pregue bênção, vitória, porta aberta, e não queremos que o pastor pregue coisas que nos apontam que estamos errados. Para João Calvino, a igreja tem que ter disciplina. E para João Calvino, ainda nesse ponto de Jesus como edificador da igreja, a igreja precisa ser fiel na ministração. Calvino usou o termo nas institutas de sacramentos, né? A ministração dos sacramentos precisa acontecer dentro da igreja. Eu prefiro usar o termo ordenanças, né? A igreja precisa ser fiel às ordenanças. Batismo, prática da ceia, é isso a igreja. Você não vai para a igreja esperando uma festa junina, você não vai para a igreja esperando uma festa de Halloween, você não vai para a igreja só para comer, porque tem festa, porque tem farra, você vem para a igreja querendo adorar a Deus, vai ter louvor, vai ter pregação da palavra, no dia da ceia vai ter ceia, aqueles que se converterem vai ter batismo, quem se casar vai casar, isso é igreja. As outras coisas você pode ter lá na roda de amigos. Você juntar lá com seus amigos, fazer um caldo de feijão na sua casa, lá, comer paçoquinha, torresmo, só não dança em volta da fogueira, mas o resto você pode comer. Não na igreja. Quando nós falamos da casa do Senhor, nós estamos esperando que essa igreja tenha práticas de igreja. A igreja tem que ter cara de igreja, nós não podemos ter outra cara. Nós não podemos nos igualar à cultura, nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, é para ser diferente mesmo. Se for para ser igual ao mundo, nós não precisamos ser igreja. Nós podíamos ter continuado da mesma forma. Mas o Senhor separou a igreja verdadeira para ser um povo diferente. Para cumprir as ordenanças dele, para caminhar de acordo com os mandamentos dele. Nesse texto que nós lemos, a terceira marca de uma igreja verdadeira é ter Jesus como dono. Digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. O dono dela é Cristo. Vou confessar um pecado para você. Por várias vezes eu orei a Deus ao longo desses 11 anos assim: a igreja não é sua? Manda o dinheiro do aluguel aí. O senhor falou que a igreja é sua. Vou falar para o cara do imobiliário, orar e falar com o senhor. Oh Deus, o pessoal lá tem que pagar o aluguel. Brincadeira à parte, irmãos. A igreja é do Senhor. Eu digo isso como brincadeira mesmo, embora cheguei a pensar e a falar isso mesmo algumas vezes com Deus. Falei, oh Deus, é sua a obra, não é? Então provê. Em todas as vezes ele proveu, né? Porque ele é o dono. Nunca faltou, nunca foi insuficiente, nunca.
Deus supriu cada uma das necessidades ao longo, eu digo, do curso dessa igreja, que é a igreja que eu participo. Mas não acontece só com essa igreja, não acontece só aqui. Irmãos, eu já vivi cada coisa com a igreja que você não tem noção. Uma vez, o seminário me mandou para ajudar uma igreja lá no bairro Saudade também, né? Não era a igreja do pastor Pedro, a igreja... Gente, fugiu aqui o nome da igreja, do pastor Adelino, não era batista, ele mandou uma mensagem para o seminário, uma carta solicitando um seminarista, e aí pediram um seminarista que sabia tocar violão, e embora meu conhecimento de violão é muito pouco, o pessoal do seminário me recomendou, e eu fui lá, para a comunidade lá, não sei se é Cristo Reina que chamava, fugiu o nome aqui, fui ajudar, uma igrejinha pequena, umas 30 pessoas, só que os irmãos já tinham comprado um lote, já estava construindo, e o pastor, né, fez uma igrejinha bacana no bairro Saudade, 2 andares, e precisava bater a primeira laje, e a laje da igreja naquela época, eu estou falando de 2002, 2003 mais ou menos, a laje ficava em R$5.000, irmãos, eu diria para você que o salário mínimo, se eu não me engano, era R$315, acho que era isso mesmo. A laje da igreja ficava tipo 10 salários, mais de 10 salários mínimos, né? 5.000. Sei que o pastor precisava de 5.000, a laje pré-fabricada. E ele foi lá e comprou a laje. E o pessoal foi lá no sábado e fez a laje. E o pastor não tinha R$1. E eu, seminarista da igreja, gente, esse pastor é doido. E ele era doido mesmo, mas era um homem de fé. E aí nós fomos lá, fizemos o culto. Eu lembro que eu fiz o louvor no dia e ele pregou no domingo. Irmãos, a igreja tinha umas 30 pessoas, nesse culto devia ter só uns 12. Estava chovendo, os irmãos tudo assim, igual nós da época lá mesmo, morando em favela, muitas pessoas até desempregadas, a igreja dava era cesta básica, por isso que a pessoa estava na igreja. E nós fizemos um momento de oferta, foi uns 2 ou 3 lá no gasofilácio levar a oferta, e a gente pensando assim, gente, tem que entrar R$5.000 para o pastor pegar e pagar a laje que ele comprou amanhã para o rapaz, que foi que segunda-feira pagaram. E o culto acabou, e o tesoureiro falou assim, eu vou lá, o pastor não vai não. Amanhã eu vou pegar o dinheiro que está lá e pagar o aluguel. E o pastor marcou comigo, falou assim, ó, você vem 6 horas da manhã, nós vamos orar e abrir o gasofilácio para pagar a laje. E aí eu morava perto, né, a rua Padre Café, eu morava lá em cima, e a igreja era tipo uns 3 quarteirões só da minha casa. Descemos, irmãos, o pastor dobrou, isso aí eu vi, dobrou o joelho em cima do gasofilácio, orou e falou, Deus, eu não vou envergonhar teu nome. Eu falei para o rapaz que pagava elogio, eu tenho que pagar elogio. Então eu oro, Senhor, que tenha esse dinheiro aqui. Abriu o gasofilácio, não preciso te contar, né? Tinha R$5.000 lá dentro. Por quê, irmãos? Porque ele é o dono. Ele é o dono do negócio. Entende? Se você amarrar seu dízimo, falar, não vou dizimar não, porque tal, pastor, Deus vai usar outro. Deus vai usar outro. Deus vai usar outro. Eu não sei se foi o Silvio lembra, um tempo atrás na igreja, alguém parou um carro na porta da igreja e falou assim, foi Silvio, minha irmã lá nos Estados Unidos falou que quer dar uma oferta, eu vou dar para essa igreja aqui, não vai? Aí o rapaz pegou o negócio lá e mandou, e no outro dia fez a oferta mesmo. Aí se você não fizer não, outra pessoa, Deus vai, ele é o dono. A igreja, Jesus tem que ser o dono. Quando Jesus não é o dono, a gente fica aqui doido, fazendo campanha para você dar dinheiro, arrumando envelope de ouro, pensando só em faturamento. Tem pastor que pensa só em faturamento. Quanto que entrou na igreja hoje? Não, a igreja tem, a igreja não tem, que a igreja fez, tantas pessoas, tantos reais. Nós precisamos entender que o dono da igreja é o Senhor. Você é a igreja, o dono da sua vida é o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, não foi fácil para você não, foi com muita dificuldade, mas desde que você entregou sua vida a Cristo, faltou? Não. Talvez você não comeu picanha, mas o arrozinho com feijão, não faltou não. Deus cuidou de você, porque Ele é o seu dono.
Ele te comprou, e não foi com preço de prata ou ouro, Ele comprou com seu próprio sangue, foi por preço muito precioso. Nós precisamos entender, irmãos, que nós pertencemos a Cristo, Rei, nosso Senhor. Você não pertence a Tiago, você não pertence a Batista, você não pertence a CBN, MG, você pertence a Cristo. Foi Ele que te comprou com o próprio sangue dele, Ele que pagou o preço na cruz, você pertence a Ele. Ele te libertou das garras do inferno, das mãos do diabo, e trouxe você para a maravilhosa luz, te fez nova criatura, e hoje a sua vida está nas mãos dele. Aleluia! Ele é o seu dono. Ele é o seu dono. A quarta marca, para a gente poder finalizar, nesse texto que nós lemos, Jesus como protetor. Te digo que és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele quem te guarda, Salmo 121. Ele que é a tua sombra, à tua direita. A igreja verdadeira, ela é guardada por Cristo. Cristo é quem guarda a igreja verdadeira, Cristo é quem protege. Ele vai proteger também do ladrão, do assassino, ele vai proteger também do bode, talvez, né, do falso pastor. Se ele é quem protege, se a gente entregar nas mãos dele, ele vai proteger. Mas ele vai proteger principalmente das amarras do diabo. O diabo pode se levantar contra a casa de Deus, mas ele não vai prevalecer jamais, porque é Cristo quem guarda a igreja, é Cristo quem guarda a sua vida. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Você é a igreja do Senhor, é Ele quem te guarda. Contra a sua vida não vale encantamento, contra a sua vida não vale mais nada, porque você está com o Senhor, Ele é o seu dono, Ele é também o seu protetor. Seja a igreja verdadeira. Vale a pena ser igreja verdadeira. Nós não podemos ser algo, irmãos, constituído por homens. Nós não podemos ser algo constituídos por carne. Nós precisamos ser algo constituído por Deus. Amém? Foi o Senhor que nos colocou para caminharmos juntos. Foi Deus que trouxe você para este lugar. Foi o Senhor que colocou a gente aqui. E tem um objetivo: sermos uma igreja verdadeira. Não sei se a gente vai ser a maior igreja, a melhor igreja, não busco essas coisas, mas tem algo que eu peço a Deus sempre: que nós possamos ser uma igreja verdadeira, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia, glória a Deus. Pastor, feche seus olhos. Talvez você pense assim: pastor, palavra para o sobre coletivo. Mas se você entendeu que é sobre coletivo, você entendeu errado. Essa palavra foi para você, que você é a igreja do Senhor. E você precisa ser a igreja verdadeira do Senhor. Não é uma igreja falsa, não é uma igreja manchada, não é uma igreja com rugas, não é uma igreja desarrumada, não é a noiva adornada, preparada, imaculada, sem ruga, sem mancha, para encontrar com o Cordeiro, para encontrar com o Senhor. A nossa oração de hoje é para que o Senhor possa nos fazer igreja verdadeira. Peça isso aí para Ele. Pede ao Senhor para que você seja a igreja verdadeira na presença dEle. Enquanto nós cantamos essa canção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda minha vida